Sabe aquele dia em que você acorda, olha pela janela, vê que tá chovendo e sente uma pontinha de tristeza? Antigamente a gente chamava isso de melancolia, de um dia ruim ou apenas de vida. Hoje, se você contar isso numa roda de conversa ou postar no Twitter, é bem provável que alguém te mande um link sobre distimia ou sugira um comprimido que levanta o astral. Será que a gente desaprendeu a sentir? Pois é, Marcos. Parece que a tristeza virou um erro de sistema que precisa ser corrigido na hora, como se fosse um bug no computador. Olá a todos! Estamos começando mais um episódio aqui no nosso espaço e hoje o papo é profundo, mas necessário. Antes de mergulhar, vale aquele aviso super importante. Eu sou a Lia. E eu sou o Marcos. Nós somos hosts virtuais, vozes desenvolvidas pela equipe de psicólogos do Psico.online. Embora nossa existência seja digital, o conteúdo, a curadoria e a reflexão aqui são 100% humanos e baseados em muita ciência e prática clínica. Exatamente! A gente é a tecnologia a serviço da humanização. E sejam muito bem-vindos ao episódio 2 da nossa temporada 4. O tema de hoje é daqueles que vai fazer você repensar a próxima vez que disser "Ah, eu sou muito ansioso" ou "Meu filho é hiperativo". Vamos falar sobre medicalização. A vida não cabe no laudo. É um título forte, Lia, mas reflete uma realidade urgente. A gente vive um momento histórico onde o sofrimento humano, que é natural, complexo e cheio de nuances, está sendo, digamos, achatado em códigos de diagnóstico. A gente precisa conversar sobre como transformamos dificuldades da vida em transtornos médicos. Marcos, pra gente começar do começo mesmo, eu sinto que hoje em dia todo mundo tem um rótulo na ponta da língua. Se a pessoa é organizada, diz "Ah, é meu toque". Se ela muda de humor, "Ah, tô bipolar hoje". O que tá acontecendo? A gente ficou mais doente ou a gente aprendeu nomes novos para coisas velhas? Essa é a pergunta de $1 bilhão, Lia. O que estamos vendo é um fenômeno que sociólogos da saúde, como o Peter Conrad, que escreveu obras fundamentais sobre isso, como The Medicalization of Society, chamam de expansão da jurisdição médica. Basicamente, comportamentos que antes eram vistos como morais, sociais ou apenas variações do jeito de ser, agora são lidos através de uma lente clínica. Não é que as pessoas não estejam sofrendo, elas estão, mas a forma como nomeamos esse sofrimento mudou. O psiquiatra Allen Francis, que inclusive coordenou a força-tarefa do DSM-4, tem sido uma voz crítica ferrenha sobre isso. Ele alerta para inflação diagnóstica. A gente corre o risco de transformar a diversidade humana em patologia. Se você é muito tímido, vira fobia social. Se é muito agitado, vira TDAH. O perigo é que quando você dá um nome clínico para tudo, você para de olhar para a história daquela pessoa e para o contexto onde ela vive. Nossa, isso de parar de olhar histórias é muito real. Eu vejo isso até em conversas de amigos. A pessoa diz, "Eu sou assim porque sou TDAH". E ponto. Fim da discussão. Parece que o diagnóstico vira uma identidade, né? Quase um signo do zodíaco, só que com receita médica. Mas, Marcos, isso não vem também de uma visão de que o nosso corpo é uma máquina? Tipo, se o carro faz barulho, troca a peça. Se a mente tá triste, troca o neurotransmissor. Perfeito, Lia. Você tocou no coração do modelo biomédico. A gente herdou lá de Descartes essa ideia de separar mente e corpo. E tratamos o corpo como um relógio biológico. Se atrasa, a gente ajusta as engrenagens. A indústria farmacêutica adora essa metáfora, porque ela vende a chave de fenda, que é o remédio. A lógica é, falta serotonina, toma serotonina. Só que o ser humano não é um relógio, nós somos seres biopsicossociais. O que significa? Significa que minha tristeza pode ter uma base biológica, sim, mas ela também é fruto das minhas relações, do meu trabalho, da falta de dinheiro, do luto, da cultura. Quando a gente reduz tudo à química cerebral, a gente isenta a sociedade de culpa. É muito mais fácil dizer que o seu cérebro está desregulado do que admitir que a sua rotina de trabalho de 14 horas é desumana. Isso me lembra muito a questão de escola. Eu ouço tantos pais e professores dizendo "Essa criança não para quieta, deve ter alguma coisa". E aí, rapidinho, a criança sai da escola com encaminhamento para o neurologista.
A escola, que deveria ser um lugar de aprender a conviver com as diferenças, parece que virou um centro de triagem, não é? Virou um centro de triagem, pior, de exclusão sutil. No Brasil, temos pesquisadoras incríveis como a Maria Aparecida Moisés, que estudam a medicalização da educação há décadas. O que elas mostram é assustador. Transformamos problemas pedagógicos e sociais em doenças biológicas da criança. Pensa comigo, Lia. Uma sala de aula com 40 alunos, um professor mal remunerado, um método de ensino do século XIX para crianças do século XXI que nasceram com um tablet na mão. É óbvio que a criança vai ficar agitada, entediada ou rebelde, mas em vez de questionarmos o modelo escolar, a gente diz que o cérebro do Joãozinho tem um déficit, a gente medica o Joãozinho para ele caber na carteira escolar. Isso é de uma violência simbólica imensa. A gente está drogando a infância para não ter que lidar com a falência do nosso modelo educacional. É de arrepiar pensar nisso. Medicar para caber? E tem outro lado dessa moeda, Marcos, que é a busca ativa pelo laudo. Eu já vi situações onde ter o laudo parece trazer um alívio ou até uma vantagem. Não vantagem no sentido ruim, mas de acesso a direitos. Como se, sem o código da doença, a pessoa não tivesse direito a ter um tempo extra ou um suporte extra. O laudo virou a única forma de legitimar a dificuldade. Infelizmente, sim. Criamos uma armadilha burocrática. Ivan Illich, um pensador austríaco, radical e brilhante, já falava sobre a expropriação da saúde. Ele dizia que a gente perdeu a autonomia de lidar com a dor e que tudo precisa ser validado por uma autoridade médica. Hoje, juridicamente, para você ter um tempo extra numa prova, para conseguir um benefício social ou até para justificar uma falta no trabalho, você precisa do CID, o Código Internacional de Doenças. Então, muitas vezes, a família pressiona pelo diagnóstico não porque quer o filho doente, mas porque é a única chave que abre a porta do direito. É o que chamamos de ganho secundário do diagnóstico. A gente criou uma sociedade tão rígida que só aceitamos a diversidade se ela vier carimbada com um selo de doença. Se você é apenas uma criança que aprende devagar, você é preguiçoso. Se você tem dislexia, aí você tem direitos. Percebe como é perverso? Muito perverso, porque obriga a pessoa a se assumir doente para ser respeitada como cidadã. E isso se conecta muito com o mundo dos adultos e do trabalho. A gente fala tanto de alta performance, de ser produtivo o tempo todo. Parece que o sofrimento atrapalha a meta, né? Se eu tô triste, eu produzo menos. Então toma-lhe remédio para voltar a produzir. O Byung-Chul Han fala disso, não fala? Fala, e com muita precisão. No livro Sociedade do Cansaço, o Han descreve como saímos de uma sociedade disciplinar, aquela das fábricas antigas, onde o chefe mandava e você obedecia, para a sociedade do desempenho. Agora, nós somos nossos próprios chefes carrascos. A gente se explora voluntariamente, acreditando que está se realizando. E nessa lógica, o cansaço, o tédio e a tristeza são inaceitáveis, porque são improdutivos. Aí entra a medicalização como performance. Muita gente não toma remédio para curar uma doença, toma para suportar uma realidade insuportável. Toma estimulante para focar 12 horas numa planilha, toma ansiolítico para conseguir desligar depois dessa maratona e toma antidepressivo para não desabar no fim de semana. O medicamento deixa de ser terapêutico e vira cosmético. Ou melhor, vira doping. Estamos dopando a força de trabalho para ela não pifar. Nossa, dopando a força de trabalho. É forte, mas é o que a gente vê. E Marcos, para a gente não parecer radical demais ou contra a ciência, o medicamento tem seu lugar, certo? Não estamos aqui dizendo joguem seus remédios fora. Jamais, Lia. Que bom que você puxou esse freio. A psicofarmacologia é uma conquista da humanidade. Para quem tem um transtorno grave, uma depressão maior, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar clássico, o remédio é o que devolve a dignidade, é o que permite a vida. O problema não é o uso, é o abuso e a descontextualização. O problema é achar que a química resolve tudo sozinha. O remédio pode ser uma muleta excelente, ele te ajuda a andar enquanto a perna está quebrada, mas ele não conserta o buraco na calçada onde você caiu. Se a gente só toma um remédio e não faz terapia, não muda o estilo de vida, não resolve os conflitos, a gente só está silenciando o sintoma. O sintoma é um mensageiro. Se você mata o carteiro, a mensagem não chega, mas o problema continua lá. Adorei a analogia do carteiro. E hoje esse carteiro tá tocando a campainha loucamente nas redes sociais.
a tal da ansiedade digital. Eu entro no TikTok e em 5 minutos eu tenho certeza de que tenho 3 transtornos novos. Os algoritmos estão diagnosticando a gente? Estão, e isso é um fenômeno gravíssimo de saúde pública. O algoritmo foi feito para engajar, e nada engaja mais do que identificação e medo. Você vê um vídeo de 15 segundos dizendo: você perde as chaves? Você balança a perna? Parabéns, você tem TDAH. Isso é a banalização completa da psicopatologia. Sintomas isolados todo mundo tem. Quem nunca perdeu uma chave? O diagnóstico sério exige critério, exige avaliar o prejuízo funcional, a duração, o contexto. Mas nas redes, cria-se uma comunidade de pertencimento ao redor do transtorno. Para um adolescente que está se sentindo deslocado, encontrar uma tribo de pessoas com a mesma neurodivergência, muitas vezes autodiagnosticada, é muito sedutor. O problema é que isso gera uma profecia autorrealizável. A pessoa começa a performar o sintoma para pertencer ao grupo. E o Dr. Google ou o Dr. TikTok não tem responsabilidade ética nenhuma com a sua saúde. E aí a pessoa chega no consultório do psicólogo já com o laudo pronto na cabeça, né? Doutor, eu vi no vídeo e sou isso. Como fica o encontro humano na terapia com essa barreira de conceitos prontos? Fica desafiador, Lia. A clínica psicológica, na sua essência, é o oposto da medicalização. A medicalização generaliza. Você é um depressivo. A clínica singulariza. Como é a sua tristeza? Carl Rogers, um gigante da psicologia humanista, dizia que é na relação genuína, na aceitação incondicional, que a cura acontece. Quando o paciente chega com esse escudo de diagnósticos, nosso trabalho é com muita delicadeza e desmontando isso para encontrar o sujeito que está escondido atrás do rótulo. A gente precisa perguntar: ok, você diz que tem ansiedade, mas do que você tem medo? O que seu coração acelera para te dizer? A terapia é o lugar de resgatar a narrativa da pessoa, de transformar aquele barulho do sintoma em uma história que faça sentido. E nessa história, a gente não pode esquecer onde a pessoa vive, o que ela come, a cor da pele dela, quanto ela ganha. Você falou lá no começo sobre sermos biopsicossociais. O social, muitas vezes, é o que mais pesa, né? Sem dúvida. A gente não pode psicologizar a fome, nem medicar o desemprego. Existem determinantes sociais de saúde mental que são brutais. O racismo adoece, a homofobia adoece, a falta de saneamento básico adoece. Às vezes o que parece ser uma depressão é uma reação sã a uma vida insalubre. A psicologia crítica e a clínica ampliada batem muito nessa tecla. Não adianta eu tratar a ansiedade de uma mãe solo que não tem onde deixar o filho para trabalhar apenas com respiração diafragmática. Ela precisa de creche, de política pública. Claro, a gente acolhe a dor dela, mas a gente não pode ser ingênuo de achar que tudo se resolve dentro da cabeça. A saúde mental é política também. Marcos, a gente falou de muita coisa pesada, mas necessária. Rótulos, escola, indústria farmacêutica, redes sociais. Para quem está nos ouvindo e se sentindo meio sufocado com tudo isso, qual é o caminho de volta? Como a gente retoma a autonomia? O caminho de volta, Lia, é a desmedicalização da vida cotidiana. Isso não significa abandonar tratamentos necessários, mas significa ampliar o repertório de vida, entender que tristeza se cura muitas vezes com acolhimento, com arte, com tempo, que a agitação de criança também se resolve com espaço para correr, com brincadeira, com afeto. É a gente parar de terceirizar a nossa escuta interna para o especialista o tempo todo. A gente precisa voltar a confiar na nossa capacidade de resiliência e na força dos vínculos comunitários. Conversar com um amigo, chorar sem culpa, aceitar que a vida tem altos e baixos e que isso não é defeito, é a condição humana. A vida é bagunçada e tudo bem, ela não cabe e nem deve caber num quadrado de papel timbrado. Que respiro ouvir isso. A vida é bagunçada e tudo bem. Acho que essa frase devia vir na capa da nossa agenda. Marcos, nosso tempo voou, mas a reflexão fica. Para encerrar, eu queria deixar uma pergunta para quem está nos ouvindo. O que você tem deixado de sentir ou viver porque acreditou que aquilo era um erro em você e não uma parte da sua história? Ótima provocação, Lia. E lembrem-se, pessoal,
Questionar o diagnóstico não é negar o sofrimento, é buscar uma forma mais digna e ampla de lidar com ele. Nós somos Marcos e Lia, seus hosts virtuais aqui do Psico.online, criados por psicólogos de verdade para ajudar você a pensar fora da caixa e fora do frasco de remédio também. Se esse episódio fez sentido para você, se acendeu uma luzinha aí, compartilhe com aquele amigo que vive se diagnosticando no Google, ou com quem precisa de um abraço em forma de informação. A gente se vê, ou melhor, a gente se ouve no próximo episódio. Até lá! E não esqueçam de acompanhar mais conteúdos e referências no nosso site.